Olha, sinais muito preocupantes vindos do Oriente Médio. O Benjamin Netanyahu fez um discurso que eu considero, assim, apocalíptico e usando termos religiosos. Um discurso em que ele coloca esta guerra como se fosse uma disputa entre a luz e a escuridão. Ao mesmo tempo que ele anuncia que vai invadir Gaza, ele faz esse discurso, essa justificativa bíblica. O conflito armado mais mortal da história entre Israel e Palestina chegou ao seu 21º dia. Mesmo depois de perder 35 funcionários desde o início do conflito, tudo que a ONU conseguiu conquistar até agora foi a liberação de 20 ônibus com comida, água e remédios para a faixa de Gaza. O país inteiro está com falta de luz e água. Está muito difícil achar água. Eu não sei nada sobre a ajuda humanitária, se entrou ou não. Acho que uns caminhões entrou, mas eu não sei exatamente quanto que foram. Eu já perdi muitos familiares. Perdi a minha casa também. Nem sei mais o que falar. No Conselho de Segurança, as resoluções propostas pelo Brasil, Rússia e Estados Unidos foram vetadas nos últimos dias. Um dos últimos textos que foram propostos, que pedia por um cessar-fogo na faixa de Gaza, chegou a ser chamado de absurdo pelo governo de Israel. Tell me, what is a proportionate response? Digam-me o que é uma resposta proporcional para matar bebês, para estuprar mulheres e queimá-las, para decapitar uma criança. Como você pode concordar com um cessar-fogo com alguém que jurou matar e destruir sua própria existência? Como? A ceasefire with someone who swore to kill and destroy your own existence. O embaixador de Israel na ONU chegou a dizer que a organização é moralmente corrupta e deixou claro que o seu país não vai cumprir essa resolução, mesmo que seja aprovada por todos os membros. A diplomacia não é o tempo da tragédia humanitária. Considerando as perdas dos dois lados, o número de mortos já ultrapassa 7 mil e cerca de 40% das vítimas são mulheres e crianças. Os feridos são mais de 15 mil. Sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente aprofunda numa temática, numa notícia importante do momento. Hoje eu converso com o advogado Vitor Del Vecchio, que é mestre em Direito Internacional pela USP e também consultor em Direitos Humanos e Meio Ambiente. Ele está aqui no estúdio junto comigo. Um prazer te receber aqui, querido. Prazer, Gabriela. Seja muito pessoal bem-vindo. Que nos acompanha. Que bom que enfim deu certo, né? Verdade, a gente já estava combinando essa entrevista há bastante tempo, tá, Pois gente? é, e a gente ficou com medo da pauta passar e infelizmente o conflito só vem escalando e se prolongando e eu acho que o cenário também não é muito favorável para uma desaceleração. Então, ao que tudo indica, a gente vai ter muitos dias com essa temática em alta ainda, infelizmente. Sim, ainda estamos falando sobre o conflito, né, entre Israel, o Hamas e contra os civis palestinos. O que a gente tem de mais recente agora, vamos dizer assim, foi o Irã, né, fazendo uma ameaça contra os Estados Unidos, pelo menos que a diplomacia entendeu foi como uma ameaça, né, por apoio a Israel que está rejeitando o cessar-fogo, uma notícia inclusive que foi do Jamil Chad, do UOL. Então, o governo do Irã disse, num discurso na Assembleia Geral da ONU, que se os norte-americanos, né, os estadunidenses, melhor dizendo, não deixarem de financiar e armar o genocídio em Gaza, nas palavras dele foi isso que disse, eles não vão ser poupados desse fogo. E aí, juntando com todas essas entidades que estão envolvidas, né, eu te pergunto se teria um caminho para outros países, enfim, a diplomacia poderia se unir para pressionar os Estados Unidos, consequentemente outros países da Europa e finalmente Benjamin Netanyahu para que pudesse acontecer um cessar-fogo? Qual que é o caminho? É pressão diplomática? É o movimento nas ruas? O que poderia ser feito? Gabi, vamos lá. Eu acho interessante a gente entender que essas relações diplomáticas entre os diferentes países, elas acontecem em diversas instâncias. Então, seja nesse cenário bilateral em que os países, eles
ou diretamente ou indiretamente dialogam um com o outro, ou os espaços multilaterais, como, por exemplo, a ONU. Então, existe duas corridas em paralelo, digamos assim. Na ONU, a gente já pode aprofundar um pouco mais nisso, né? Mas a gente tem todo esse esforço que vem sendo imprimido, sobretudo pelos países que estão ali liderando essa tentativa de cessar-fogo, o Brasil com um papel muito importante nisso tudo. E, claro, a gente tem que ver também como é que esse jogo de poder se equilibra fora desses espaços multilaterais. E aí existe, claro, essa disputa que no momento está só no campo retórico, mas que tem trazido preocupação. Existe um certo ceticismo da gente entender que essa é uma guerra que ninguém quer ver o Irã e os Estados Unidos batalhando no Oriente Médio, né? Sobretudo porque existem suspeitas de que o Irã tem armamentos nucleares, isso envolveria outros grupos, não necessariamente países, mas grupos armados de países que entrariam junto nisso, como o Hamas, como o Hezbollah, por exemplo, no Líbano, né? O Hezbollah é poderosíssimo, inclusive, ele é o grupo armado não representante de um Estado mais poderoso no mundo, né? Então, a entrada com todas as cartas na mesa do Hezbollah nessa disputa traz muita preocupação também, inclusive para Israel, né? Então, assim, eu diria que ao mesmo tempo que existe essa atenção, todo mundo sabe o que seria o preço de uma escalada nesse conflito. Então, existe essa disputa retórica, mas eu acho que no limite, esses dois países, sobretudo os Estados Unidos e Irã, eles tentam, de alguma forma, manter o apoio aos grupos que eles apoiam, mas também buscar uma saída que não envolva o confronto deles. Sim, e essa semana, aproveitando que a gente entrou nessa questão, né, dos líderes desses grupos, o Hezbollah, a Jihad Islâmica e o próprio Hamas se reuniram nessa semana, e isso gera uma preocupação de uma escalada, uma ampliação desse conflito, né, para outras regiões também. A gente pode realmente esperar, isso é um pouco um exercício talvez de futurologia, mas é que tudo caminha para esse sentido também, já que também começou uma incursão em terra, né, de Israel na faixa de Gaza. Pois é, eu gosto sempre de lembrar do caso ucraniano para a gente tentar fazer esses exercícios de futurologia no cenário da política internacional e dos conflitos armados. Ninguém contava, ou melhor, eu acho que a grande parte dos especialistas não contavam que naquele momento haveria uma invasão da Rússia na Ucrânia. Da mesma forma, a gente não esperava nesse momento o ataque terrorista do Hamas contra Israel. Então, assim, eu diria que é sempre muito complexo a gente cravar esses futuros. Mas existe também uma leitura de que, assim, essa disputa no campo da retórica, ela existe de maneira muito acalorada. Existem trocas de escaramuças, né? Então a gente já teve, inclusive, muitas baixas do Hezbollah na região do norte de Israel, ali naquela disputa entre eles. Mas, ao mesmo tempo, existe um cálculo de que seria muito custoso para o Hezbollah bancar essa entrada na disputa. Pelo seguinte, né? Israel tem um grande poderio militar, tem apoio dos Estados Unidos, que inclusive estão com 2 porta-aviões ali encostados pertinho, um deles capacidade de 90 aviões, né? Isso é uma capacidade de ataque muito forte. E também o Hezbollah, ele é um grupo armado que tem uma grande representatividade na política do Líbano, que é um país que passa por uma aguda crise econômica, uma crise política também. Então, basicamente, o Líbano e o Hezbollah, por consequência, têm problema suficiente na dimensão interna para comprar essa briga com todas as forças. Então, existe uma leitura assim de que também, por mais que essas escaramuças vão ocorrer, que uma disputa retórica também ocorra, o Hezbollah faz um cálculo muito conservador quanto a essa entrada com potência total, porque é isso, ele estaria comprando uma briga que vai ser difícil sustentar. E tem também a possibilidade, né, já que a gente está falando de ampliar esse conflito para outras regiões, na verdade já está se ampliando à medida que a gente vê, por exemplo, a Cisjordânia, que não tem nada a ver com a faixa de Gaza, né, para quem não está vendo a gente, mas aqui imaginando o mapa na cabeça de vocês, a faixa de Gaza é aquela tripinha que fica embaixo na esquerda e você sobe um pouquinho para a direita e você tem a Cisjordânia, né? E ali tem vários campos de refugiados palestinos que estão sendo bombardeados também. E lembrando que eles não são governados pelo Hamas. Ali é o Fatah, né? Que é um grupo que tem um diálogo com Israel, é completamente diferente, que não está envolvido com esse ataque do dia 7 de outubro e ainda assim essa região tem sido atacada, mesquitas já foram bombardeadas. Então, a população local, a gente tem uma repórter
repórter especial do ICL, a Heloísa Vilela, que está lá, e ela tem presenciado um medo da população local de se expandir também, principalmente se essas pessoas, a depender de como as coisas vão continuar caminhando na faixa de Gaza, né, se essas pessoas vão ser expulsas de lá, principalmente agora que a gente teve essa incursão por terra. Então também existe a preocupação de continuar escalando, ainda que a faixa de Gaza tenha um destino que a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser, se eles vão ser destinados ao Egito, e quem ficar vai ser uma situação ainda mais horrorosa do que a gente está vendo no sentido de mortes, mas existe essa preocupação também, né? Pois é, Gabi, acho que até lembrando, assim, nesse desenho geográfico, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, elas não são conectadas por terra. Inclusive, a faixa de Gaza não é conectada a nenhum lugar, né? Ela é totalmente cercada. Sitiada, né? Exato, ela é sitiada já, se não me engano, 16 anos, né? Então, inclusive, assim, pensa que pessoas com 16 anos, em sua gigantesca maioria, nunca saíram daquele pedaço de cidade. A Cisjordânia é um território muito maior, mas ele é fragmentado internamente, justamente porque existe uma política de anexação de territórios por parte do Estado israelense. Assentamentos. Exatamente, né? E isso é uma das grandes broncas na causa palestina. Inclusive, essa política de assentamentos, o muro e tudo mais, existe um parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça que justamente aponta crimes na esfera do direito internacional que a construção desse muro e perpetuação de todas essas políticas envoltas nele causam. E, na verdade, o que a gente vê é um cenário em que essas populações são discriminadas. Eu, inclusive, já estive na Palestina, presenciei isso em primeira mão, não é alguém que me contou, eu vi pessoas, assim, serem abordadas, serem esculachadas. Isso foi quando? Desculpa. Eu fui em 2015. Ou seja, gente, é muito anterior, né? Pois é. 54 anos que a gente acompanha. Exato, né? E tem pelo menos 20 anos de política de expansão de assentamentos nessa velocidade na Cisjordânia. E é um processo de ganho de território. E, claro, isso gera um clima de tensão permanente. A expectativa é que, com os ânimos se aflorando, com o conflito envolvendo palestinos da faixa de Gaza, o Hamas e os israelenses, isso sobe também na Cisjordânia. Tanto é que o último número que eu vi falava já em 100 mortos lá, e alguns combates, assim, envolvendo inclusive bombas, tiro, né? Existe um controle muito maior da entrada de armamento na Cisjordânia, mas fato é que existem também pessoas armadas lá que podem fazer uma frente de combate, claro, infinitamente menor do que o poderio bélico de Israel. E esse é um outro problema que a gente encontra na questão palestino-israelense, que é a disparidade de forças. De um lado, a gente tem um Estado hipermilitarizado, rico, super tecnológico, com um exército que está entre os mais poderosos do mundo, e do outro, nós temos duas populações que estão geograficamente isoladas, politicamente também não estão unidas, né? Hoje existe a Autoridade Nacional Palestina, que é como se fosse o governo central que governaria todos os palestinos, só que o Hamas, ele, depois da eleição que o Hamas inclusive ganhou e não foi reconhecido, ele rompeu, assumiu um governo próprio. Então hoje, quem representa o povo palestino diante da Autoridade Nacional Palestina é justamente esse partido Fatah, que não é inimigo mortal do Hamas, mas eles são opositores no campo político, né? Então assim, acho que isso só mostra um pouco da fragmentação e do que são esses grupos diferentes dos quais a gente está falando. E, de fato, assim, existe um temor muito grande de que as sanções e todo esse regime, que é inclusive classificado por algumas organizações internacionais como apartheid, com os palestinos da Cisjordânia, ele se intensifique durante e até mesmo após esse conflito. Inclusive a anexação de terras, não só lá, mas na faixa de Gaza. A gente já teve declarações das autoridades israelenses dizendo que eles têm intenção, sim, de anexar territórios na faixa de Gaza. E isso pode estar explicando, inclusive, esse processo de terraplanagem que eles estão fazendo com bombas em cima da população palestina. Faz todo o sentido. E aí a gente tem um impasse, né? Como eu tenho falado muito aqui no Em Detalhes, para quem acompanha o podcast desde que a gente começou, né, o conflito no dia 7, o tempo diplomático é muito diferente do tempo dessa tragédia humanitária, do tempo que as pessoas precisam dessa ajuda e cada dia mais. A gente teve 20 caminhões da ONU entrando ali por meio da parte sul, né, a partir do Egito, com medicamentos, comida, e ainda assim não foi o suficiente, né? Muito aquém da necessidade. Segundo o Hamas, foi o equivalente a 3% do consumo diário
da faixa de Gaza. Exatamente. Então, as pessoas estão numa situação e não entrou de combustível, calamidade. que é fundamental para o funcionamento de geradores de energia elétrica, não só para casa das pessoas, mas para respirador de recém-nascido, por exemplo, né? Exatamente, era aí que eu queria entrar, né? A gente tem, por exemplo, os hospitais ali na faixa de Gaza funcionando sem geradores, médicos tendo que usar celular para fazer cirurgia, vinagre. Muitos, inclusive, tiveram, né, que deixar hospitais, pacientes tiveram que sair com urgência porque Israel avisou, né, que ia bombardear a parte norte da faixa de Gaza, que ia entrar, na verdade, na parte norte em 24 horas, e isso significa bombardeio, enfim, mortes, a gente tem acompanhado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e nessa quinta-feira, 26 de outubro, a gente teve também notícia de uma organização importante, local, que atua, que é a Agência para Refugiados da Palestina, né, que informou que não vai mais poder atuar por falta de insumos, né, de combustível para poder entrar na região e trabalhar com ajuda humanitária no território palestino. Então, o quanto a gente tem uma dissonância muito forte, né, entre a diplomacia que está atuando, o Conselho de Segurança da ONU se reunindo semanalmente, até mais de uma vez por semana, sem conseguir entrar num consenso sobre o cessar-fogo, sobre o corredor humanitário, e ao mesmo tempo até as agências para direitos humanos não estão conseguindo mais atuar. Então, talvez a gente não tenha vivido, a gente não tenha um precedente na história local desse tamanho, né, como a gente está vendo agora. Pois é, Gabi, o grande paradoxo da diplomacia e do direito internacional, todos esses sistemas que orbitam em torno dele, é que eles servem para regular as relações entre os estados, mas eles dependem justamente da vontade desses. Então, é sempre uma construção que ela é feita muito nessas demonstrações de força, de habilidade de negociação, de ceder em alguns pontos, e de fato, assim, né, o tempo diplomático ele é muito diferente do tempo da necessidade humana. Então a gente tem encontrado assim, muitos desafios que estão impostos por essas dinâmicas que a guerra tem solapado. E aí eu acho que ainda pautando pelo direito internacional, a gente começa com isso também observar alguns crimes que são assim categorizados pelo direito internacional. Então, por exemplo, acho que também para a gente não apontar só dedos para Israel aqui, a tomada de reféns, a agressão contra civis, isso tudo são crimes de guerra. Então, a gente pode entender isso que foi cometido do lado do Hamas também. Do lado de Israel, a gente vê essas agressões indiscriminadas generalizadas contra civis. O crime contra a humanidade, ele tem o extermínio, ele é caracterizado pela privação desses meios de vida. Então, você privar as pessoas de alimentos, de insumos fundamentais à vida. E eu gosto de lembrar, né, também que nessa entrada muito tímida de mantimentos que houve, entraram inclusive medicamentos de uso continuado de pessoas que dependem disso para continuar vivendo. Então, assim, a gente começa a observar que essas regulações que são construídas justamente nesses cenários pós-apocalípticos que a humanidade bota a mão na consciência e fala, não, vamos criar regras pra gente não descer o nível da dignidade humana tão baixo, elas hoje, em pleno 2023, estão sendo totalmente desrespeitadas, né? Começa a se falar também no crime de genocídio, isso é um debate que eu tenho tido com alguns colegas da área, eu particularmente tenho dificuldade de caracterizar assim, mas assim, é muito claro que existe um processo de limpeza étnica voltado inclusive para anexação de territórios. Isso a gente pode entender a partir do que está sendo feito e das declarações que as autoridades israelenses têm feito. E tem também, a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar até, né, sobre o embaixador de Israel na ONU dizendo que o país ia negar vistos, né, para os representantes das Nações Unidas por conta da declaração do Antônio Guterres, né, o secretário-geral, que disse que esse ataque, né, foi uma reação, não surgiu do nada, foi uma reação a mais de 50 anos de ocupação. E também 35 funcionários da ONU que morreram em Gaza, atuando. Isso também dificulta muito a atuação dessas entidades, né? Total. Assim, tá sendo muito, eu diria que é um fiasco em termos de diplomacia, isso que a gente tem assistido. Eu não diria por parte da ONU, eu acho que, claro, eu sou muito crítico e acho que poderia haver esforços maiores e, inclusive, pensar em outras alternativas, como, de repente, uma operação de paz ali para entrar tropas em Gaza mesmo, resgatar pessoas, ajudar nessa remoção, enfim, isso é um outro tema, mas assim, eu vejo atuações mais urgentes, vamos dizer assim, exatamente, né? Que são coisas que o Conselho de Segurança pode autorizar. E, de novo, a gente cai naquela disputa de
terem os países que têm poder de veto, sendo Estados Unidos um deles, Rússia e China outros, né? Então é bastante complexo. Mas assim, essas declarações que o embaixador de Israel na ONU fez, elas são desastrosas, assim. Eu acho que elas compõem com essa retórica de colocar Israel como sempre a posição de vítima. E claro, eu espero não estar aqui, ninguém entender que eu estou minimizando tudo que o povo judeu sofreu na sua história, inclusive os ataques recentes do dia 7 de outubro, que merecem sim ser condenados. Mas não dá para sustentar essa posição na atual situação em que existe um massacre contra Gaza. E eu entendo que, assim, teve uma outra fala também que esse mesmo embaixador falou, que é: nós vamos dar uma lição na ONU. Sim. E aí, com isso, ele negou vistos de funcionários humanitários, tem inviabilizado a operacionalização dessas agências. Então, assim, é muito curioso, porque agora a gente vê que Israel, de certa forma, está se colocando contra a ONU, que é o único ente que está ali neutro e tentando construir a solução possível para amenizar a situação, sabe? Então, são portas da paz se fechando. Eu enxergo dessa maneira, assim, e acho que isso ajuda, de certa forma, a isolar Israel, a isolar até os Estados Unidos, que estão sendo fiadores de todo esse movimento, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de nações muito poderosas que, no fundo, elas são já aliadas de muitos anos, elas têm as suas alianças que dependem de muitos outros fatores. Então, assim, tudo bem, a gente vê um certo isolamento dessas duas nações, mas a gente sabe que, no fim do dia, o poderio bélico e econômico, ele manda a tal ponto que os laços se reconstroem também. Então, eu não vejo com muito otimismo, assim, que esse isolamento tem a grande chance de ser revertido em breve. A gente está falando aqui da declaração do embaixador, né? Mas o próprio Benjamin Netanyahu também fez uma declaração nessa semana, de quarta para quinta-feira, a respeito disso, e foi ali que ele anunciou também que ele faria essa incursão por terra, né, se preparando para invadir, como se já não estivesse bombardeando, mas enfim, fez mais essa declaração, inclusive usando termos religiosos para justificar o que estava sendo feito ali. E fez uma incursão já. Eles sim, fizeram uma incursão, fizeram. se não me engano, ontem. Ela foi muito pequena, assim, inclusive existe uma análise se isso é uma hesitação de Israel, se isso é parte do plano. Eles fizeram uma pequena entrada, dizem eles que neutralizaram posições de terroristas, mataram, se não me engano, 40 pessoas e retiraram as tropas, pelo que eu vi. Ele chamou de ação, né, Israel, na verdade, o governo de Israel chamou de ação direcionada, né, e disse que matou terroristas. Foi o que eles divulgaram até agora, até essa quinta-feira. E aí foi logo depois do primeiro-ministro, o Netanyahu, ter anunciado essa incursão terrestre. Então, esses dois casos estão realmente ligados. E aí a gente, ainda falando a respeito de atuação internacional, né, eu queria te perguntar sobre o Tribunal Penal Internacional, porque a gente já tem há algum tempo, desde 2021 pelo menos, o Tribunal Penal Internacional investigando supostos crimes de guerra, né, supostos, que agora a gente acompanha mais de perto, né, contra os territórios palestinos. Mas Israel já tinha falado que não ia cooperar, enfim, a gente já tem acompanhado há um bom tempo, né, essa atuação internacional a respeito disso. Eu te pergunto, em quanto tempo a gente pode ver uma medida de fato, né, sendo tomada pelo Tribunal Penal Internacional? Essa semana também, a gente teve uma ministra da Europa dizendo que seria importante o Benjamin Netanyahu ser investigado por crime de guerra e pelas atuações, né? A gente está falando aqui de crime de guerra, sobre genocídio, que ainda está em discussão, falando por essa perspectiva do direito, né? Tecnicamente falando, mas o quanto o Tribunal Penal Internacional demoraria para tomar alguma ação nesse sentido? Seria muito tempo depois da gente ver esse conflito ter desdobramentos ou não. A gente teve, por exemplo, o TPI tomando uma medida em relação ao presidente russo Vladimir Putin no começo de 2023. E ele continua aí, né? Assim, poderia ser preso se entrasse em países que são signatários do TPI. Mas é tudo muito complexo e muito burocrático, vamos dizer assim, para o que a gente está assistindo, né? Então, acho que é difícil para as pessoas entenderem também o quanto o TPI funciona, e é um órgão importante. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Vamos lá, Gabi. Acho que a resposta objetiva para quanto tempo a gente vai demorar para ver alguma ação depende. Não dá para saber ainda. Só para a gente contextualizar aqui para quem está nos assistindo, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, ele é instituído justamente pelo Estatuto de Roma, que é esse mesmo documento, esse tratado, que define o que ele vai julgar, né? Os crimes de agressão, de genocídio, crime contra a humanidade e crime de guerra.
E para você estar sob a jurisdição, ou seja, para você poder ser julgado pelo TPI, você precisa aderir ao TPI. Na teoria, porque você também foram se desenvolvendo mecanismos para você poder julgar pessoas cujos países não tenham aderido. E aí, só lembrando assim, né, a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão judiciário da ONU, julga países, o TPI ele julga pessoas, né, em geral mandatários. E aí, a investigação que existe hoje já envolvendo Israel lá, ela é contra lideranças israelenses e até mesmo do Hamas, e a verdade é que, assim, existe todo um processo. Primeiro que o TPI ele tem capacidade muito limitada em função de orçamento, de pessoal, em função de uma demanda muito maior do que a capacidade de processamento deles. Então acaba existindo uma eleição de casos que ela segue diversos critérios, inclusive políticos, de pressão, etc. Que é o que a gente vê no caso da Rússia e Ucrânia, né? Esse mandado de prisão contra o Putin, ele saiu num tempo que foi recorde, se a gente for pensar em outros processos que estão em andamento. E isso, claro, diz respeito a uma pressão internacional muito grande do Ocidente em torno de, enfim, responsabilizar a Rússia. Sinceramente, eu acho que o TPI só vai começar a se movimentar quando a situação tiver amenizado. Eu acredito que o TPI, ele deve sim investigar e julgar as lideranças israelenses, sobretudo Netanyahu, que é uma pessoa que deve sofrer um processo de fritura após esse auge dessas investidas militares, né? Lembrando que o Netanyahu ele já vem de um processo de enfraquecimento interno. Israel estava até poucas semanas antes dos ataques com uma grande parte, 10 a 15% da sua população na rua protestando contra o governo. O Netanyahu ele responde criminalmente dentro do país e ele faz várias manobras para se livrar disso, inclusive. Então, assim, eu enxergo uma possibilidade que é conflito se amenizando, o Netanyahu ele passa por um processo de fritura interna e isso gera um enfraquecimento para que o TPI também atue em cima dele e possivelmente o responsabilize. Em quanto tempo isso vai acontecer, eu acho que são muitos fatores e depende, inclusive, de como a opinião internacional vai estar voltada em torno dessa questão toda, sabe? Sim, falando em opinião internacional, antes da gente encerrar rapidinho, eu encontrei aqui a informação que eu estava procurando de que a ministra espanhola de Direitos Sociais, a Ione Belarra, que pediu que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu seja levado ao TPI por crime de guerra. Inclusive, o próprio Pedro Sánchez, o presidente da Espanha, deu uma declaração em apoio a Antônio Guterres, então dizendo, olha, eu estou apoiando a declaração dele de que para que haja um cessar-fogo, né, humanitário em Gaza, e lembrando que o Antônio Guterres disse que não era por acaso que aquele ataque aconteceu no dia 7 de outubro, mas ele apoia uma resolução diplomática, né, nesse sentido, assim, um apoio à população palestina, mas por meio diplomático para a resolução do conflito. Mas é importante, acho que um país da Europa, ao menos, se posicione nesse sentido. Então, a gente ter o posicionamento, né, uma pressão internacional pode ser um caminho mais rápido, porque como a gente estava falando, né, o TPI, esses tribunais, é muito, não que seja lento, né, é o tempo que essas coisas acontecem, né, que esses processos acontecem, mas é muito diferente do tempo que a gente precisa de uma atuação urgente para a resolução desse conflito e um cessar-fogo. Total. E assim, acho que você trouxe o exemplo da Espanha, mas ao mesmo tempo a gente vê o Macron dando declarações públicas, sinalizando apoio para Israel, proibindo manifestações pró-Palestina dentro do território francês, que estão ocorrendo na Alemanha também, enquanto manifestações pró-Israel estão sendo toleradas. Então, assim, é importante esse movimento, mas eu acho que a gente não pode superestimar o poder dessa declaração da ministra espanhola também. E de fato, assim, eu aposto muito que essas atenções internacionais voltadas para essa questão toda, né? Eu não quero chamar de conflito ou de guerra, porque é muito complexo a gente caracterizar esse massacre como se fosse algo minimamente proporcional e pontual, né? É um processo histórico e com uma disparidade de forças gigantesca, né? Mas, assim, eu acho que a possibilidade de resolução, ela tá muito nessas costuras de bastidores que as potências podem fazer, sobretudo negociando ali com Israel e tentando costurar isso também com os Estados Unidos, que têm sido os maiores obstrutores dessas resoluções na ONU. Vitor, quero te agradecer muito. Acho que ajuda a gente a clarear um pouco
essa questão que é tão complexa, né? E principalmente pra gente entender, as pessoas ficam muito indignadas, normalmente eu acompanho aqui no chat, de algo precisa ser feito, enfim, a ONU tem um papel importante nisso, tem que fazer alguma coisa, mas entender que o tempo é isso, né? Das resoluções diplomáticas é muito mais complexo do que a ajuda humanitária que os palestinos, enfim, estão precisando nesse momento, mas a gente entender como é que esses processos podem funcionar e como caminhar para um cessar-fogo é bastante importante. E a gente acho que ainda vai ficar, infelizmente, algum tempo falando sobre isso e acompanhando a história, tá muito longe, né, de chegar a uma resolução. O Vitor Del Vecchio é advogado, mestre em Direito Internacional pela USP, consultor em Direitos Humanos, Meio Ambiente, seja sempre bem-vindo aqui. Já fica o convite para você voltar quando quiser. Maravilha, Gabi, muito obrigado. E a gente continua acompanhando a situação toda, inclusive quem quiser acompanhar isso nas minhas redes, por favor, produzo conteúdo sobre o assunto. Victor, com C, Del Vecchio, D-E-L-V-E-C-C-H-I-O. Qualquer coisa volta o podcast aí que vocês entendem como pronuncia. É isso aí. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas plataformas de áudio. A partir das 7, 8 horas da manhã, o episódio já está disponível para você. Um beijo para você que me acompanhou até aqui. Até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa. A operação de áudio é de Igor Santana e de vídeo do Gabriel Vento. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é do Caio Marinato e a edição de áudio e sonorização de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara e a direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de AFP, CNN Brasil, redes sociais de Shahed Albana e UOL News.